Então, Valdacir, é um prazer, né, estar aqui contigo na Câmara de Vereadores aqui de Tangará. E o objetivo aqui é te entrevistar, conversar contigo, falar um pouco dos primeiros colonizadores, né, e um pouco da história de Tangará, tá? Como se deu a colonização dos primeiros povos aqui de Tangará, como se deu isso, assim, se teu pai vivenciou isso, se tu vivenciou alguma coisa também. O prazer é meu poder estar aqui nesse bate-papo que a gente está fazendo de uma forma bem tranquila. O propósito é, sim, passar informações daquilo que a gente conhece da história de Tangará. Eu poderia começar, então, pela situação do meu pai. Meu pai, hoje, ele tem uma idade avançada, mas vindo do Paraná em 32, ele não pegou essa primeira parte, por exemplo, da construção da estrada de ferro, que o propósito era ligar São Paulo ao Rio Grande do Sul, né? E ela passou para o Tangará. E ela foi muito importante dentro desse desenvolvimento e a criação do distrito. Era o distrito Estação de Ferro do Rio Bonito. E ali que começaram as primeiras pessoas que vieram se estabelecer aqui. E colonizadores e empresários, nós tínhamos comerciantes, nós tínhamos pessoas que atuavam na questão cultural. E com essa vinda, eles vieram com o propósito de fazer uma nova cidade. E a estrada de ferro era essa situação propícia para que eles pudessem ter, então, a sua passagem daqui para outros municípios e para outras capitais, através da estrada de ferro. E é nesse sentido que se desenvolveu tudo, em função de que eles tinham que abrir a colonização que aqui você se refere. Ela veio muito rica em algumas questões culturais, como, por exemplo, o plantio das videiras. Ela já começou na época, através dos imigrantes italianos. Nós tivemos imigrantes alemães, de outras etnias, e a gente sabe que, mas o que levava a um maior número, um maior percentual, sempre foram os italianos. E eles fizeram desenvolvimento, vindos com o empreendedorismo da questão europeia, aqui se instalaram e aqui desenvolveram muitas situações. Visto toda essa dificuldade da época, né? Assim, o que tu percebe, assim, e sente as dificuldades daquela época e as dificuldades da atualidade hoje, né? Qual é a diferença que tu percebe mais da época, toda a dificuldade que você tinha na época, né? E quais as mudanças mais visíveis que você concretiza, né, enquanto parlamentar, enquanto, né, vereador aqui do município de Tangará? Se nós partirmos do processo de desbravadores, nós já estamos entrando numa situação em que as coisas não eram fáceis na época, porque não se tinha toda essa, digamos, esse avanço tecnológico, seja ele automotivo ou outras situações. Aqui era uma colônia que tinha lá os seus cavalos, tinha lá o toque de gado nos portões adentro, né? Mas eles vieram com essa perspicácia de trazer consigo, mesmo com todas as dificuldades em eles estarem desenvolvendo e empreendendo, mas eles vinham com muita coragem e vinham amparados pela cultura dos povos desses outros países que vieram para o Brasil e fizeram uma diferença. Como que tu vê hoje o município de Tangará, visto quantos anos de emancipação? Desde 49. 49. Quais, assim, os momentos mais importantes que você considera politicamente, né? Politicamente, de emancipação, tanto ela, seja ela no momento econômico, industrial, do próprio agro, que se destaca muito no município de Tangará? Então, quando nós, no caso, começamos a construção do nosso município, em 1923, tem uma história muito linda do Clube Recreativo Rio Bonitense. Era um grupo de amigos que tinha uma banda naquela época, e eram festeiros, e eram eles que agregavam nas festas para fazer todo esse desenvolvimento da alegria, enfim, e de se satisfazer entre os amigos.
E o que a gente percebe é que, através disso, muitas coisas foram se desenvolvendo. Se era difícil na época, por exemplo, se nós avaliarmos, tinha que se construir hospitais, tinha que se construir escolas, tinha que se construir outras demandas que viessem a atender a população como um todo. E essas pessoas, a partir de algumas que eram profissionais de determinadas áreas, como o próprio músico, ou então o farmacêutico, ou então o comerciante, ou o industrial, ele veio agregando e as coisas foram se construindo. Por exemplo, o distrito Rio Bonito, ele surgiu em função, então, da estação ferroviária Rio Bonito. E aí, em cima dessa questão, nos anos 32, já se falava da troca do nome do distrito para um município, e a emancipação, né? Então, o que passou a ser Tangará, de Rio Bonito, que era o Vale do Rio do Peixe, passou a ser Tangará. Ali as pessoas, olhando os parâmetros festivos e tudo mais, olhavam o pássaro Tangará, porque quando ele cantava, no raminho onde ele estava, ele dançava. Conectado isso com a alegria, a simpatia musical que era desenvolvida na época, passou a se chamar Tangará porque era um povo alegre, dançador, e que se assemelhava com a alegria do pássaro Tangará, o qual, então, trouxe essa questão assim para ser avaliada e passou a ser Tangará, né? Então, uma história bem diferente, né? As pessoas às vezes não sabem, mas eu vejo assim que Tangará teve muitos apostadores. Nós temos a Avenida Irmãos Piccoli, que era da família Piccoli, que veio para Tangará, à época Rio Bonito, e que se instalou aqui e que ajudaram a fazer toda a história de Tangará. Não só eles, quanto outras famílias, né? Nós temos famílias que ainda temos representantes familiares hoje ainda que convivem aqui dentro e que fazem a diferença. E voltando assim, com base, nós não somos um município tão novo, né? Como que tu vê Tangará no aspecto econômico, no aspecto industrial? Nós temos chance de crescer mais, de avançar mais? Amigo Robson, se nós olharmos, nós tínhamos no passado um projeto para a instalação da Perdigão aqui em Tangará. O projeto era aqui. A escolha na época foi feita no nosso território. Nós tínhamos um projeto que aqui na região do Meio-Oeste ninguém tinha, que era de um aeroporto. E essas coisas foram se passando talvez em função de não termos uma retaguarda que pudesse dar sustentabilidade para tudo isso. Mas eram ideias. E aí o que acontece? O nosso agricultor, desbravando e produzindo, nós somos muito bons na produção de trigo, o milho, o feijão. Então, aquilo era a sustentabilidade. Aonde nós estamos hoje dentro da sede do município, isso aqui era um local onde os nossos agricultores vinham vender os seus produtos. Eles vinham trazer, faziam a troca, as pessoas do interior precisavam uma roupa, pois traziam produtos coloniais e, de contrapartida, levavam aquilo que precisavam. Então, Tangará começou dessa forma. Se eu considero um município velho, sim, eu considero. Nós tivemos um avanço bastante significativo nos últimos tempos, tivemos sim, também. Mas hoje nós continuamos com quase 60% do retorno de ICMS, ele acontece através do agro. E nós somos hoje o maior produtor de uva do estado de Santa Catarina. Não industrializamos tudo, mas os municípios vizinhos, eles se apossam disso e também fazem o vinho, tanto é que a nossa região se destaca nesse segmento, né? A vitivinicultura, ela veio forte e ela continua forte, as pessoas continuam investindo, né? E se nós olharmos, então, 58% a 59% do retorno para o município é do agro, e é óbvio, então, que nós temos que estar jogando energia, porque nós temos 1.300 quilômetros de estrada de chão, nós somos um município territorialmente falando maior que Videira, né? E, no entanto, temos que ter, então, essa retaguarda para deixarmos andando. Industrialmente falando,
eu, enquanto presidente da Câmara de Vereadores, eu tenho um projeto para o ano que vem. Lógico que eu vou ter que avaliar isso tudo com auxílio de jurídicos e tudo mais, mas Tangará se destacou por demais na questão do papel miolo, a reciclagem de papel. Hoje nós temos uma empresa, por exemplo, a Sopasta, que é renomada não só no Brasil. A Valpasa vem dando esse segmento, a Santapel vem ajudando, a Rio Bonito, que é do Berté, vem ajudando. Enfim, e a Embatal, nós temos outras situações que vêm trazendo, então, esse inchaço no sentido positivo de termos o retorno para a nossa cidade. Valdacir, antes de ser presidente da Câmara, né, de ser, né, um empresário, né, de ser um agricultor, antes de ser qualquer, né, antes de qualquer experiência, o que é ser um cidadão tangaraense para você, Valdacir? Olha, Robson, eu posso dizer assim que para mim é um grande orgulho ser tangaraense. Eu nasci, cresci e desenvolvi muitas atividades aqui dentro. Já tentei em outros momentos da vida pública, quando me coloquei à disposição para ser escolhido pelo povo em 2000 e 2004 para ser prefeito dessa cidade. Porque eu sempre entendo que aquilo que no passado, os antepassados, até o meu pai que ainda está vivo, colocavam de que isso aqui seria um município que teria todas as condições para ser mais desenvolvido. Quando a sua pergunta anterior me diz se eu considero Tangará um município velho, sim, eu considero velho. Até porque não foi um município projetado, como nós temos hoje, municípios modernos, onde você faz uma planta e você designa as várias situações para ter espaço na cidade, para que ela possa dar a condição de uma mobilidade interna que seja adequada para todos os munícipes e para os visitantes também. Nós temos algumas situações em Tangará que poderiam ser melhor exploradas, como é o caso do Morro Agudo, onde Parapente, Asa Delta já desfilou em redes nacionais, como sendo um dos melhores pontos que nós temos. Nós temos águas potáveis aqui dentro do nosso município, tem nascentes de rios que fazem a diferença. Então, acredito que mesmo o relevo, né, ou a questão geográfica ser acidentada, mas assim mesmo as pessoas encontram caminhos para fazer desenvolvimento. Valdacir, acho que a nossa conversa foi muito pertinente, queria te agradecer, muito obrigado mesmo de coração, acho que vai ajudar a dar uma sustentação no meu trabalho, né, para um trabalho de mestrado que vai ser dedicado aos, né, moradores da comunidade, aos alunos, professores, enfim, a toda a comunidade de Tangará, né, como fonte de pesquisa, né, e a gente só tem a agradecer aí a tua colaboração. Robson, pode ter certeza que é um grande prazer, né, estar aqui, poder passar essas informações. É óbvio que pela minha faixa etária e os anos todos são 100 anos de Clube Recreativo Riobonitense, então a gente não tem todos os conhecimentos e todos os detalhes. Mas de uma forma geral, acredito que consegui passar algumas situações que são pertinentes àquilo que nós temos hoje no município. Com certeza. Agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a você. Agradeço de novo.